Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje, avançando aí na maratona bíblica, vamos falar de Salmos, capítulos 15 e 16, mas sempre o foco aqui do nosso devocional é o Evangelho de João. Então vamos de João, capítulo de número 15. Para a gente começar já de imediato aqui a nossa conversa aí nesta manhã, eu quero ler com vocês um texto que está aqui no Evangelho de João, como eu disse, capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, que são os versículos 16 e 17 do Evangelho de João. Então, João 15, 16 e 17. Diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é o mandamento. Amem-se uns aos outros. Bom, esse versículo, ele é aqui o fechamento de um assunto que Jesus começou no início aqui do capítulo 15, onde Jesus vai falar da videira e dos seus ramos. Ele vai falar que todo aquele que não está ligado à videira, ele está falando que aqueles que estão ligados à videira, o Senhor, aqueles que estão ligados à videira dá fruto, o Senhor os poda para que dê mais fruto. Ele vai falar sobre o fato de que aqueles que estão em Cristo estão conectados nele. O assunto, ele usando essa analogia da videira, Jesus usando esse exemplo da videira, mas o assunto dele aqui é discipulado. É o fato de que ele nos chama para um relacionamento, e esse relacionamento é um relacionamento que vai produzir transformação. Esse relacionamento é um relacionamento onde a imagem dele, a imagem do próprio Senhor Jesus, vai ser transferida para os seus discípulos. Discipulado, eu uso muito esse termo, é um termo muito comum, que eu uso aí com alguma frequência. Esse discipulado, ele tem alguns aspectos. Por exemplo, ele fala muito da relação entre 2 irmãos da igreja, um mais maduro na fé e um mais novo da fé, onde um ajuda o outro. Só que esse discipulado também tem um aspecto de Deus, ou seja, quando Deus transfere para o homem algumas coisas. A ideia do discipulado, do ponto de vista bíblico, é que os discípulos de Cristo possam encarnar, possam transferir, possam expressar, possam manifestar a vida cristã. Em outras palavras, aquele que está na videira é a videira, transfere, manifesta, expressa, encarna a própria videira. Nesse sentido, Jesus vai estabelecer aqui o que nós podemos dizer de princípios do discipulado. Esses princípios, eles estão espalhados em outros lugares da Bíblia. Esses princípios, eles podem ser confirmados em outros lugares das Escrituras. Quais são esses 3 princípios? E aí você já pode pensar em princípios de como discípulos de Jesus devem viver, uma vez que eles são discípulos, uma vez que eles são chamados para encarnar, como eu disse, a própria vida cristã. Primeiro princípio é que o próprio Jesus é quem propõe o discipulado. O discipulado tem iniciativa nele. O versículo 16 é muito claro. Ele fala assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. O que ele está mostrando aqui é que a iniciativa e a escolha partiram dele. Isso é importante fazer aqui um comentário, porque isso não significa que o discípulo ele não vai fazer nada. Nós sabemos, e é notório em todo o Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, que Jesus escolhe,
mas os discípulos precisam responder a essa escolha. Jesus chama, mas aqueles que são chamados precisam responder afirmativamente a esse chamado. Agora, o que Jesus está querendo estabelecer já de imediato aqui é que os que estão em Cristo são fruto da escolha do próprio Deus. Quando a gente fala que Deus escolhe pessoas, eu sei que isso ofende algumas pessoas, eu sei que isso ofende alguns indivíduos. Agora, se você fizer uma leitura honesta da Bíblia, você vai se lembrar que escolher pessoas está no cerne da história. Por exemplo, Deus escolheu Abraão, um adorador pagão. Deus escolheu Jacó, um enganador. Deus escolheu José, alguém que era vaidoso. Deus escolheu Moisés, um homem gago. Deus escolheu Josué. Deus escolheu Davi. Deus escolheu cada um dos reis. Jesus, já no Novo Testamento, escolhe os seus discípulos. Depois, Jesus escolhe Paulo, um perseguidor da igreja. Eu estou dando alguns exemplos aqui para mostrar que Deus, em toda a história da redenção, ele escolhe pessoas. E os cristãos, eles precisam entender que o discipulado é fruto da escolha de Deus. Escolha essa que nós precisamos responder afirmativamente, mas a iniciativa passa dele. Uma outra forma de dizer isso é: eu só posso responder afirmativamente depois que eu sou escolhido. Então, o discípulo precisa entender que ele é escolhido de Deus. E isso traz um peso. É um privilégio muito grande, mas também é uma responsabilidade. Eu gosto muito de dizer uma expressão, que as pessoas às vezes me falam sobre essa questão da escolha. Eu falo assim: olha, eu não sei, eu não posso afirmar, aliás, eu posso afirmar do ponto de vista bíblico, mas eu posso dizer o seguinte: eu não sei se Deus te escolheu, mas eu sei que Deus me escolheu, porque não haveria outra possibilidade. Segundo ponto aí, o discipulado tem um objetivo definido. Se o primeiro princípio do discipulado é que o discipulado tem início, tem começo na escolha de Deus, ele tem também um objetivo definido. Versículo 16, parte B. Eu escolhi para quê? Para que ele nos escolheu? Para ficarmos aí gritando aos quatro ventos que eu sou escolhido de Deus? Não. Para irem, ele fala sobre isso aqui, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Discipulado tem um objetivo: dar fruto. Discípulos precisam dar fruto. Agora, quando a gente fala de dar fruto do discipulado, a gente precisa entender o que é fruto do ponto de vista bíblico e o que não é fruto. Por exemplo, não é fruto do discipulado prosperidade financeira, não é fruto do discipulado, não é fruto do discipulado bem-estar emocional, e não é fruto do discipulado saúde plena. Não é fruto do discipulado. Se prosperidade financeira, bem-estar emocional e saúde plena fosse fruto do discipulado, os discípulos de Cristo e os crentes da igreja primitiva não seriam discípulos, porque eles não experimentaram essas coisas. E mais, o Novo Testamento não as menciona como fruto desse discipulado. Bom, se prosperidade financeira, bem-estar emocional e saúde plena não são frutos do discipulado, o que são frutos do discipulado? Nós podemos nos lembrar de Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 22. Ele vai descrever, o apóstolo Paulo vai descrever uma série de características que faz parte do fruto desse que está no discipulado, chamado fruto do Espírito. São 9, ali apenas em Gálatas, sem levar em conta, Pedro também faz uma relação na sua carta. Outros lugares do Novo Testamento também vão falar do fruto desse discipulado.
Mas pegando ali o fruto de Gálatas, né, essas características descritas em Gálatas, nós podemos dividi-las em 3 grandes blocos, que são a luta contra o pecado, isso é fruto do discipulado. Um discípulo, ele vai lutar contra o pecado. Paulo chega a dizer que isso é como se fosse um bom combate, é um combate da fé. Que essa luta contra o pecado, contra os efeitos do pecado na nossa própria vida, nas pessoas ao nosso redor. Segundo, fruto do discipulado, além de luta contra o pecado, fruto do discipulado é servir. O discípulo, ele naturalmente vai querer servir, porque isso está no cerne, no coração do Evangelho. O coração do Evangelho é marcado por eu não vim para ser servido, mas para servir. Então o discípulo serve. E em terceiro lugar, fruto do discipulado é perdoar e amar. Eu coloquei as duas coisas juntas porque elas andam de fato de mãos dadas. Perdoar e amar faz parte desse fruto, desse resultado, faz parte desse discipulado. Então, o Senhor nos chama, Ele nos escolhe para esse discipulado. Esse discipulado tem um objetivo claro. O que Ele quer fazer comigo e com você é nos transformar em guerreiros contra o pecado, nos transformar em servos e nos transformar em aqueles que amam e que perdoam. Primeiro lugar, princípio do discipulado. Somos escolhidos. Segundo, somos escolhidos com um propósito definido, dar fruto, e esse fruto ele é objetivo. Terceiro lugar, o resultado do discipulado é perceptível. Olha o versículo 17. Esse é o mandamento: amem uns aos outros. O que Jesus está dizendo é que o fruto ou os frutos do discipulado, os resultados do discipulado são evidentes e evidências de que estamos no discipulado. O discípulo, ele vai naturalmente, preste atenção, porque o Senhor usa um termo que é significativo. Ele usa o termo fruto. O pastor Márcio Valadão dizia algo, né? Ou diz algo que é bem interessante. Ele diz que você não passa por uma mangueira e ela está gemendo para dar fruto. O fruto da mangueira, a manga, é natural. O fruto do discípulo, essa transformação, esse resultado, ele é evidente, ele é natural. E esse fruto são evidências de que você é discípulo. Dizer que é discípulo de Cristo, achar que é discípulo de Cristo, pensar que é discípulo de Cristo, não o faz discípulo de Cristo, não me faz discípulo de Cristo. Se eu disser que sou discípulo de Cristo, não me faz discípulo. Como eu posso aferir ou afirmar que eu sou discípulo? Por causa desses frutos. Esses frutos são evidentes e evidências. Me dá segurança de que eu estou nesse discipulado. Quer um exemplo? A igreja de Atos. Lembra dos frutos que eu falei agora há pouco? Luta contra o pecado, servir, perdoar e amar. Fruto do discipulado. A igreja de Atos, ela tinha exatamente esse fruto. Ela manifestava exatamente essas evidências. E essas evidências, elas comprovavam que eles estavam nesse processo de discipulado. Então, afirmar que você é discípulo de Cristo não faz discípulo de Cristo. Mas quando você manifesta esses frutos, isso pode dar uma segurança maior para você. Moral da história, vamos resumir aí tudo o que falamos. A moral da história, a conclusão aí é que a transformação proposta por Jesus, essa mudança proposta por Jesus, é de natureza integral na vida dos seus discípulos. Essa transformação, ela alcança o crente de maneira holística. Ela alcança os seus discípulos em todos os aspectos das suas próprias vidas. Ela
é capaz de transformar detalhes aparentemente insignificantes até estruturas muito mais organizadas na vida do crente, como a vida financeira, a vida de oração e assim por diante. Então, um discípulo de Cristo, ele tem toda a sua vida impactada pela verdade de que agora ele faz parte da videira. Bom, eu quero propor um desafio, uma aplicação para nós orarmos aí sobre tudo o que falamos. E a aplicação é muito simples. Cristo te escolheu? Como eu disse agora há pouco, afirmar que ele me escolheu não me torna escolhido. Mas como eu posso saber que ele me escolheu? É que eu tenho um interesse, um desejo, uma vontade de dar frutos. Frutos, como eu acabei de dizer, luta contra o pecado, servir e perdoar e amar. É óbvio que dentro desses resultados aqui, desse fruto evidente, a gente vai poder esmiuçar, por exemplo, servir. Servir é servir a qualquer pessoa, mas existe uma cadeia de serviço proposta na Bíblia, que é, em primeiro lugar, a sua família, depois a sua igreja local, e aí os seus amigos e demais pessoas ao seu redor. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é, Cristo te escolheu? Perguntando, né? Se ele te escolheu, você vai dar fruto. Não há outra alternativa. É o fruto natural daquele que agora está conectado à videira. Tá certo, meu povo? Acho que podemos orar aí por tudo isso que acabamos de dizer. Queria então convidar você que pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, nós queremos nesta manhã colocar tudo que conversamos aqui diante do Senhor. Te agradecer primeiro por tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é guia, ela é luz. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para participarmos desse discipulado, dessa transformação de vida. Senhor, que esta realidade ela não seja apenas uma realidade da nossa cabeça, da nossa mente, mas que esta realidade possa surgir do nosso interior, gerando os frutos que são evidentes e evidências de que o Senhor de fato está numa relação de discipulado conosco. Estamos ligados à videira, e esta é a palavra. E nós queremos, Senhor Deus, manifestar os frutos desse discipulado. Aqueles que ainda não iniciaram esse processo, que nesta manhã ouviram essa palavra e foram despertados, que o Senhor possa levá-los e conduzi-los a esse discipulado. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria só deixar um convite especial para você. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos sala de oração. O que é sala de oração? É um momento onde nós oramos por diversos assuntos. É o chamado culto de oração, né? Encontro de oração. Então hoje, às 20 horas, na Igreja Nave, a pastora Flávia vai estar à frente, dirigindo então a nossa sala de oração. Tá certo, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.